Então, gente, primeiramente, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma conversa aqui com os alunos aprovados. Agora a gente tem uma oportunidade de conversar com a Vanessa. Atualmente ela é analista da Receita Federal do Brasil, um excelente cargo do último concurso, né? Queria agradecer, Vanessa, antes de qualquer coisa, por se disponibilizar a conversar com a gente, né? Eu acho importante esses depoimentos de aprovado, porque sempre tem alguma coisa que a gente consegue adicionar na trajetória de alguém que está passando por um momento parecido, né? Então é muito legal, é muito generoso quando alguém se dispõe a conversar com a gente, tá? Eu queria começar a nossa conversa pedindo que tu se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória até se tornar uma analista, os concursos que já fez, conta um pouquinho da tua história pra gente. Bom, então, meu nome é Vanessa, né? Agora estou analista aqui da Receita Federal e foi um trajeto bem longo esse, né? Foi uma fase, às vezes, um pouco difícil, né? Às vezes foi bom, às vezes foi ruim, então foi cheio de altos e baixos, né? Foi vários anos de estudo para chegar até aqui. Foram muitas incertezas no caminho, né? A gente tem muito medo, muitas dúvidas, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aí onde estamos agora, né? Então valeu a pena. Foi legal que a posse foi bem rápida, né? Assim, embora a aprovação tenha se estendido um pouquinho, mas a posse foi rápida. Às vezes o aluno passa ali e fica esperando 2, 3 anos até sair a nomeação. Então, uma coisa compensou a outra. Mas fala um pouquinho como é que era a tua rotina de estudos, assim, nessa época de estudos para Receita Federal, como é que tu organizava teus horários? Conta um pouquinho pra gente. Bom, prof, no início, assim, quando eu decidi a começar a estudar para concurso, né, foi bastante meio caótico, assim, porque eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, né? Então, acho que se talvez eu tivesse até buscado algum auxílio no início, poderia ter encurtado um pouco esse trajeto, né? A gente, no começo, a gente não tem muita ideia nem do que estudar direito, quais os ciclos seguir, né? Então, eu também no início foram várias etapas erradas, né? Várias coisas erradinhas que eu fui fazendo, mas que eu fui corrigindo ao longo do percurso, né? Então, no início eu comecei a estudar muito para vários concursos, assim, né? Eu não mirava muito bem, eu sabia que eu queria receita, mas eu estava meio perdida. Então eu ia os concursos que iam pipocando, eu acabava, vou estudar para esse, vou estudar para aquele, né? E acabava me desviando um pouco do foco principal, que era a área fiscal, que eu já tinha isso na cabeça, né? Tanto é que eu comecei estudando para a Polícia Federal lá, porque eu achei que contabilidade fechava com as áreas, com as matérias da área fiscal. Então foi bem assim, né, conturbado o meu início. Eu acho que isso perdi um pouco, mas aprendi bastante, sabe? E então no caminho fui ajustando e procurando, né, pessoas que eu me identificava com o estudo, tudo mais, até que eu fui me encontrando no caminho. Então foi um pouco conturbado. Quantas horas de estudo, assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade daquela rotina bem regradinha, assim, não era algo muito, para mim não era muito fácil, sabe? Então teve bem ali logo no começo, eu até achei que eu tinha que me excluir do mundo para passar no concurso, sabe? Isso acabou até trazendo umas inseguranças, até mais ansiedade, né? Então foi um pouco difícil também nessa questão psicológica, sabe? Então, eu achei que eu tinha me excluído, eu já não fazia mais nada, porque eu achava que tinha que estudar, só que isso não me dava qualidade de estudo também, sabe? Então, eu tive que ir me ajustando até o momento em que funcionou para mim. Eu até, assim, não tinha regradíssimo as minhas horas de estudo, mas eu tentava estudar o máximo possível dentro daquilo que eu conseguia, sabe? Então, foi por aí que eu fui me ajustando, né? Não sei, às vezes eu via assim as pessoas estudando muitas horas líquidas no dia, né? E eu me cobrava e me comparava muito. Tanto é que chegou um momento assim que do Instagram eu parei de seguir algumas pessoas do mundo do concurso, estudantes, porque eu me comparava demais, assim, né? E aquilo me piorava o meu desempenho, enfim, tudo. Então, quando eu comecei a pensar como funcionava para mim,
foi que as coisas começaram a se alinhar, sabe? Eu vi que eu comecei a evoluir mais, né? Então, às vezes para mim é difícil dar essa dica das horas, porque realmente eu não tinha aquilo muito específico, sabe? Eu estudava o máximo que eu podia naquilo que eu conseguia, né? Assim, do dia. Hoje, às vezes, até agora no fim dos estudos, né? Às vezes uma amiga convidava a gente para fazer alguma coisa e eu pensava, ai meu Deus, não vou ir porque eu tenho que estudar. Só que eu pensava, mas vai mudar se eu estudar depois, né? Me comprometer a estudar, ir lá com ela, me comprometer depois a cumprir essa carga de horário. Às vezes eu até fazia mais pelas questões, prof, da tua plataforma ali, né? Então, eu tentei alinhar com o que funcionava para mim, sabe? Não me limitei muito, assim, nesse sentido, sabe? Não colocasse, assim, por exemplo, uma meta de horas, né? Se Porque isso me propôs causa. a fazer o máximo dentro da tua possibilidade, sem se cobrar com base na realidade de outros. Isso, Isso é um mas erro isso bem. mais pro final, né? Porque no início eu tentava, assim, cumprir uma carga de horário, só que eu não conseguia, e aquilo me frustrava muito, né? Então eu comecei a pensar sempre assim, fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Ótimo. Então, E assim, tu fez o concurso da Receita, foi um concurso organizado pela Banca FGV, né? E dentro dessa realidade da banca, assim, quais foram as tuas principais dificuldades? O que que tu utilizasse aí para poder vencer a banca, suprir essas lacunas? Qual é a matéria ali que te pegava, te derrubava? olha, eu sou formada em engenharia química, né? Mas eu tenho bastante dificuldade nas exatas. Então, a própria estatística, o próprio raciocínio lógico, eram matérias assim pesadas para mim, sabe? Então, eu tive que me esforçar bastante. E contabilidade, apesar de não ser uma ciência exata, né, das exatas, eu tinha bastante dificuldade também, sabe? Então, para contornar esse problema, foi fazendo muitas questões mesmo, insistindo naquilo que eu errava bastante, o que eu não conseguia decorar, assim, da estatística, principalmente, né? Raciocínio lógico, eu tinha muita dificuldade em probabilidade, então, tudo isso eu fui buscando fazer o máximo de questões possíveis, né? E sempre olhando bastante os comentários das questões, sabe? Eu ia bastante por esse caminho também, que eu acho que ajuda. Assim, às vezes a dúvida de um colega ou um macete de um colega te esclarece totalmente, tu consegue gravar, né? Então, a minha maior dificuldade eu acho que era nas exatas, assim, sabe? Porque nas outras matérias, assim, eu senti um pouco mais de facilidade porque é leitura, né? É tu conseguir gravar de uma forma mais, não mais fácil, mas é um pouco mais simples para mim, né? Para mim, cada um tem essa dificuldade. Então, foi fazendo muitas questões, assim, e mesmo assim, né, a gente vai para a prova, às vezes bastante insegura, igual, né? A gente sente que não tá sabendo aquilo que deveria estar sabendo, mas no fim deu certo. É assim, a gente ir para uma prova se sentindo ali inseguro, preocupado, achando que vai esquecer tudo e tal, é algo que é um sinal positivo, na minha opinião, né? Quando tu vai muito seguro ali, às vezes deixa passar alguma coisa, né? Então aquela sensação que a insegurança mesmo, ela faz a gente prestar mais atenção, ficar mais ligado aos detalhes, né? Eu particularmente acho um sinal positivo, né? Eu até e tem os dois lados, né? Tem muitos, assim, alunos que eu oriento na última semana a não fazer muitas questões, né? Pegar mais leve, e começa a fazer questões, começa a errar, começa a se pressionar e acha que já não estudou o que chega e tal. Então, tem esse lado também. Então, a insegurança ela é um sinal positivo, mas ela também não pode se tornar uma pressão para aquele momento da prova, né? Então, eu queria que tu falasse para a gente, assim, como é que, ao longo dos teus estudos, ao longo das provas que tu fez, né? O que que tu considera que seja uma semana de prova, assim, ideal, uma semana de pré-prova, né? O que que tu faz que funciona bem, qual foram os erros que tu já cometesse? Olha, até é curioso, assim, prof, porque nas outras provas que eu fazia, eu estudava até o último minuto, assim, né? Tipo, às vezes estava na frente da
Claro, na da Receita também, alguma coisa eu revisei ali na frente, porque eu levei os meus resumos, né? Mas, assim, eu tinha aquela ideia nas outras provas que eu tinha que esgotar a minha mente, né? O máximo de que eu pudesse. E na prova da Receita, eu fui fazer em Curitiba, e eu tenho uma amiga lá, que mora lá. E na época, um dia antes da prova, eu resolvi visitar ela. E foi muito bom para mim aquilo, sabe? Porque me deu uma baixada naquela energia, assim, de agitação. Eu fui lá, conversei com ela, fiquei assim, acho que eu falei, combinei com ela que eu ia ficar meia horinha com ela, e a gente entrou num papo legal, e a gente conversou bastante. E isso foi no dia anterior à prova, sabe? Então, isso eu acho que até me ajudou um pouco, assim, a dar uma relaxada. Mas, claro, até aquele momento eu vinha revisando, né? Revisei bastante, assim, a semana. Eu fiz muitas questões naquela semana também, até segui alguns cadernos daquelas matérias que eu tinha mais insegurança, assim, que eu sabia que valiam mais pontos, então eu foquei, né, naquela última semana também. Mas no dia anterior foi algo que eu fiz diferente das outras provas, até eu pensei, meu Deus, porque era uma das provas da minha vida, assim, né, a Receita Federal. E eu pensei, meu Deus, muito louco, fiquei lá conversando com a minha amiga, mas isso foi bom para mim, na verdade, foi bastante positivo, porque me acalmou, sabe, assim, para a prova. Fiz, ela também é muito espiritualizada, essa amiga, né? Então ela me deu muita calma, me passou tranquilidade. Então isso foi muito bom, sabe, para mim. Eu acho que no dia anterior talvez é o momento de dar uma respirada, sabe? Também confiar no estudo que tu fez, né? Que às vezes eu não tinha essa confiança também no meu estudo, né? Eu ficava muito, a insegurança me acompanhou muitas vezes, né? Inclusive na prova da Receita me acompanhou, mas de uma forma um pouco menos com menos danos, digamos, né? Então foi assim o meu pré-prova, sabe? A semana foi muito intensa, mas no dia anterior ali eu dei uma acalmada. Não, bacana. Sabe que a gente conversa, né, e não existe uma fórmula, né? Tem aquele aluno, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa que eu tinha que estar toda a vida estudando, fazendo alguma coisa. Eu não conseguia, eu não consigo me desligar, né? Uhum. E tinha aluno, cara, que desliga na última semana e vai correr, vai jogar bola e vai, como tu fosse ali, vai no cinema e consegue se desligar, né? Então, isso é uma maneira única, mas é importante o teu relato para a pessoa entender que não precisa ficar se pilhando na véspera. Tem que confiar naquilo que tu fosse construindo ao longo dos anos e principalmente naqueles dias pós-edital, né? Aqueles meses ali que antecede a prova, aquilo que tu já estudou, aquilo que tu revisou, aquilo que consolidou, já está, né, já tá ali. Não vai aprender alguma coisa de véspera. Tu pode ter ali um insight de ler alguma coisinha e aquilo está na tua prova, tu vai aprender, né? Isso. É. Mas por outro lado também tu dá esse descanso, né, dá aquele reset para no outro dia estar bem, faz bastante diferença, principalmente quando é uma prova assim longa, com discursiva, com objetiva, que vai te tomar aquele. Enfim, a conta chega, né? Então, às vezes a gente sobrecarrega aquela semana de véspera e a conta chega no dia da prova. Também tem essa, deve estar acumulado, né, de tensão. E vamos falar um pouquinho sobre. Tu citaste bastante a questão de resolver questões, né, durante essa nossa conversa aqui. O que funciona mais para ti, né? Questões por assunto, questões aleatórias. Prof, eu, assim, usava os teus cadernos, né, ali para o estudo, que até depois gostaria de falar sobre a sua plataforma, que eu acho que foi bastante importante para o meu estudo. E eu utilizava os cadernos e às vezes ali você botava os horários, né? Tipo, meia Hum. hora para aquele caderno. Né? Só que como eu tenho essa questão da insegurança, eu às vezes eu gostava de esgotar aquele caderno, sabe? Mas eu fazia assim, como tinha as dos dias ali, às vezes eu fazia um pouquinho daquele caderno, quando era maior, um pouquinho daquele caderno, fazia outra matéria e voltava para aquele caderno, para tentar esgotar aquelas questões, sabe? E eu fazia ela no modo aleatório. Eu não gostava muito de fazer ela seguidinha, porque às vezes parecia que estava repetindo muito aquele assunto, Uhum. né? Se bem que é dividido por assuntos, mas ficava o modelo da questão mais parecido, né? Então eu fazia ela no modo aleatório, porque também até para resgatar, sabe?
estava ali mais para frente e resgatava uma parecida daquele jeito, ah, já vi isso antes. Para dar uma forçadinha a mais na cabeça, né, considerava dessa forma. Mas eu fazia dessa maneira, assim, prof, era o jeito que eu gostava mais, talvez até me incentivava a fazer mais questões ali, que ia pulando, daí quando às vezes estava indo, não estava indo muito bem, daí voltava uma parecida naquela do início, tu já conseguia acertar, então isso dava um gazinho, né? Tu Então eu sabe fazia que dessa forma. isso tem um efeito meio psicológico, assim, no sentido de, eu vou fazendo do 1 até o 60, né? Aí tu faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí tu dá aquela cansada, aí tu olha lá, meu, tô na 25 ainda, falta, aí já dá começa a dar aquele cansaço. Quando tu vai no aleatório, tu acaba, embora tenha lá quantas fez, quantas acertou, mas tu não se apega tanto ao número em si, mas em finalizar. A gente, quando monta ali o planejamento, a gente estipula um horário para o caderno, né? É para o aluno entender o seguinte: vai lá, ele coloca a carga horária semanal, tem um planejamento montado já desde o do primeiro dia, então consegue ter noção assim, se eu fizer 3 horas por dia, eu vou acabar o meu planejamento no dia tal. Então, por exemplo, eu fiz aqui minha carga horária e vi que eu estou terminando antes da prova. Então, eu vou dar uma esticadinha, vou fazer mais, vou fechar esse caderno de 90 minutos em 2 horas, eu vou pegar depois, tá tranquilo. Mas tem outro lado também, né? Eu sei que se eu ficar me alongando muito aqui, pode ser que lá no final falte alguns assuntos, né? Então, Sim. é por aluno não ficar perdido, porque acontecia muito assim, aconteceu comigo como aluno, né? Porque quando eu estudava sozinho, enfim, de tu não tinha muita noção de quando tu ia terminar aquele edital, se tu ia vencer, se tu ia dar conta, se valia a pena estudar tudo, se já tinha que começar a eliminar tópicos, né? Então essa ferramenta, ela ajuda o aluno se planejar. Eu estou com tempo, posso aprofundar, ou vou fazer o mínimo possível para tentar vencer o conteúdo do edital, ou vou ter que tirar coisa aqui porque não vai ter que estudar tudo. Sim. Acontece também. E, prof, uma coisa assim que eu acho que é legal da tua plataforma, eu não sei se eu estou errada, que talvez eu não tenha visto nas outras, né, mas que tu consegue ver aquilo que tu vai estudar, sabe? Isso daí me causava muita ansiedade em alguns outros acompanhamentos que eu tinha feito, né? Porque eu não conseguia visualizar aquilo no longo prazo, sabe? Assim, e na tua plataforma eu lembro que eu abria ali e mostrava quais as matérias que eu ia estudar, se era estudo, se era questões, sabe? E a questão do replanejamento também, que eu por conta conseguia, assim, se acaso, né, aquilo não se acumulava de uma forma que eu não conseguia mais vencer aquele cronograma, sabe? Então foi, assim, acho que é um diferencial da tua plataforma, sabe? Eu vejo com um ponto muito positivo. Me agradou bastante essa forma, assim, né? Ainda mais para mim, que às vezes eu tinha esses percalços aí que às vezes eu não conseguia seguir, né? Não recomendo, né? Mas então para mim foi bastante positivo porque eu conseguia me organizar, assim, dependia de mim também aquilo ali, né? Não era só de um terceiro, assim, para É, organizar, né? A agenda. isso é importante, Vanessa, porque a gente permite o aluno ali fazer tudo, né? Então, por exemplo, aí eu tenho lá os assuntos, direito administrativo, do 1 ao 15, eu quero começar a estudar pelo 10º, eu quero começar por licitações. Então, tu consegue colocar para o primeiro, como tu falasse, né? Eu abro lá direito administrativo, eu vejo tudo que já tá planejado para mim. Isso aqui eu vou pular, ou isso aqui eu não vou, enfim. Tem aluno que lida bem com essa questão da autonomia, tem aluno que só quer seguir aquilo que está determinado, também está tranquilo, vai conseguir cumprir 100%. Mas eu, particularmente, se eu fosse aluno da minha mentoria, ficaria mexendo o tempo todo. Sabe assim, É, vou aprender isso aqui, esse assunto aqui eu vou ver primeiro, aquilo ali, se der tempo eu vou, senão eu nem vou olhar, vou botar lá no final. É importante. eu até não mexia muito, prof. Eu era o que tu passou ali, eu seguia, sabe? Mas eu tinha essa questão do reagendamento, se por quase, ou até de arrastar, né, uma matéria ali para outro dia. Então, eu seguia o que tu tinha planejado para mim, na ordem ali, mas eu dava essas ajustadas no. Alguma matéria ficou aqui, vamos então reagendar para. Sabe? Então, para mim, foi espetacular isso aí. Não, bacana, cara. E voltando um pouquinho sobre a resolução de questões, né, que é fundamental assim para a nossa aprovação.
Quando tu ia resolvendo ali, tu ia olhando, resolvendo já olhando o comentário, tu deixava por olhar no final, tu evitava olhar, como é que tu fazia essa resolução? Aquilo que eu errava e que eu via que eu não sabia, eu sempre olhava o comentário. Eu nunca deixava para depois, porque eu achava que a dúvida de agora, às vezes, depois não ia lembrar, sabe? Então, eu sempre, toda a vida, eu olhava logo em seguida o comentário. E, inclusive, nessas que eu tinha um pouco de dúvida, também ali dava uma olhadinha, né? Via o que os colegas estavam falando, se a minha dúvida se encaixava também com o que os colegas também estavam errando, alguma uma coisinha básica, assim, né? Mas eu sempre olhei os comentários, prof, até porque eu sou um pouco ansiosa, então se eu deixasse tudo para o final, acaba que, bem isso, ou esquece, ou tu fica pensando, meu Deus, mas será que eu revisei aquilo direito, né? Aprendi aquilo do jeito certo, sabe? Então eu sempre olhava, assim, na minha opinião, é o melhor, né? Mas cada um tem os seus gostos. Não, eu concordo 100% contigo, tá? A gente faz aquela associação naquele momento, Uhum. sabe? Passa o tempo, às vezes, aí eu errei essa questão, cara, como é que eu errei essa questão? Não pode, será que eu aprendi errado? Aí quando tu abre o comentário, tu vê lá, questão absurda da banca, a banca errou, aí tu consegue entender que as tuas dores são as dores de outros alunos, né? Uhum. E particularmente o TEC, de um tempo para cá, ele melhorou muito a questão do comentário dos alunos ali, o pessoal que realmente é muito bom, tem ali os seus macetes, resolveu compartilhar, ele virou um espaço de compartilhamento. Então, às vezes, uma coisinha que tu vive confundindo, errando ali, tem um esqueminha salvador, tu já vai salvar para ti, vai gravar aquilo ali, né? Vai colocar em um lugar que tu possa depois voltar. Mas tem que ser naquela hora, tem que ser naquele dia, né? E é engraçado porque eu cheguei a fazer algumas questões que eu comentava, assim, né, no TEC, alguma coisa. Não muito, mas alguma coisinha eu comentava. E daí eu acho que teve umas questões, assim, que eu abri os comentários e estava o meu comentário lá. E deu, nossa, mas olha que isso aqui já passou, né? Já olhei, então era bom para refrescar também, tu pensar, ai, olha que essa dúvida ainda não gravei bem, né? Porque já estava o comentário lá, já tinha surgido antes essa mesma dúvida. Então eu acho importante, sabe, olhar os comentários ali. Eu gostava. Não, legal. A gente tenta montar no final do plano ali metas para fazer as questões erradas e as questões que foi favoritando ao longo do estudo, né? E são essas questões que tu vai voltar e vai estar teu comentário ali. São aquelas que tu É, errou, tu favoritou para não errar, aí tu foi lá e errou de novo. Meu, o que que eu errei? Aí tu vai lá olhar, pô, verdade, errei. Tem questões que, enfim, tu pode fazer 10 vezes, tu vai errar porque tu tens ali uma. Às vezes a banca que tem uma interpretação totalmente fora, né? Às vezes é uma coisa que realmente tu não consegue gravar, que tu confunde e aquilo ali. Aí tu fala, não, agora eu gravei, mas será que eu gravei da maneira certa? Aí quando tu vai lá, tu erra de novo. Ou tu é. acerta pelo motivo errado, isso acontece bastante, né? Uhum. Até porque numa prova, né, uma prova de concurso, tu nunca vai gabaritar a prova. Vai ter uma margem ali para errar, às vezes 15, 20%, 25% da prova. Tu pega uma prova grande, como foi a prova da Receita, é um monte de questão que tu erra, né? Tu tem que ter tu tem que dominar o núcleo ali, ter uma base consolidada, né? E contar também com aquela que tu marcou entre duas ali, e marcou a correta, enfim, isso também faz parte da trajetória, né? Verdade. E falando um pouquinho sobre a revisão, assim, né? Como é que era o teu material de revisão? Tu tinha material escrito, material digital, como é que tu montava? Olha, esse daí eu vou dizer desde o meu início lá, né? No início eu comecei a fazer à mão, muitos resumos à mão. Só que como eu não conseguia, às vezes, a minha organização, assim, não era muito boa. Que nem eu falei, eu não estava sabendo muito bem o que eu estava fazendo naquela época, né? E às vezes eu acabava que eu tinha dois resumos da mesma matéria, da mesma coisa ali, porque eu ia fazendo questões e daí não lembrava que eu tinha feito aquele resumo, e daí começava um novo resumo sobre quase o mesmo assunto, né? Então isso daí eu fui evoluindo também, e depois eu comecei a usar o OneNote da Microsoft, né, do Aham. blog lá. E então no OneNote eu tinha os cadernos ali de cada matéria, com as páginas, as minhas páginas eram os assuntos.
Isso daí mudou muito a minha maneira de revisar, porque daí então eu só ia lá, pesquisava no OneNote, já ia direto lá no resumo daquela matéria, sabe? E ali eu sublinhava, podia modificar o resumo, apagar coisas que já não queria, copiava dos próprios comentários dos colegas do TEC, fazia um print da tela, daquilo lá jogava no OneNote. Então facilitou bastante minha vida, sabe? Usar. Eu recomendo também, assim, para quem tem essa dificuldade com os resumos. É uma ferramenta bem válida, assim, sabe? E bem organizada, assim, deixa teus. Tu consegue botar ali quantos cadernos tu quiser, né? É bem legal, assim. Acho que é uma uma ótima ideia para quem está tendo dificuldades com essa questão, sabe? E é uma ferramenta que ela fica disponível em vários dispositivos, né? Exato, Também é também. importante. Que daí tu, até no celular, ali no pré-prova, por exemplo, você está levando um. Claro, algumas coisas eu ainda tinha escrita, né? Porque a Uhum. gente tem, às vezes, a necessidade de escrever. Mas ali tu tem tudo, né, no celular, tu tá ali na frente, tu já tá revisando. Até às vezes tu ouvir alguém falando ali de alguma coisa. Ah, porque no concurso ali na hora tu ouve as pessoas falando coisas mirabolantes, né? Daí tu ouvia, meu Deus, mas isso daí eu lembro, daí pegava ali no note, tá, ah, tava ali, né? Então dá uma tranquilidade também. Tu tá com o teu resumo no bolso. É, tu citou uma coisa importante, que é a questão de ficar indexando, né? Então, a pesquisa rápida daquele conteúdo, o material escrito, o resumo escrito, enfim, por mais que tu fixe melhor escrevendo, né? Tu tem ali o trabalho de escrever, de montar uma ideia, isso te ajude a fixar, mas voltar é muito difícil, né? Isso, Voltar poxa, às vezes tu quer ali um esqueminha, um mapinha, meu, tu não acha, fica folheando, enfim. Então, eu acho realmente essa questão de indexar importante, assim, sabe? Pesquisa rápida. Eu quero achar aqui modalidade de licitação e tu consegue achar rapidamente aquilo ali naquele momento que tu necessita, né? exato. Que nem disse, né? Não abandonei os resumos Uhum. escritos. Eu tenho uma pasta ali, né? Mas foi importante, eu usava muito mais o OneNote no dia a dia do que o escrito. O escrito era mais para aquelas coisas mais específicas, assim, que eu queria realmente ter na minha letra. Perfeito. Como é que tu fazia assim, digamos, uma revisão mais longe da prova e uma revisão mais perto da prova? O que que era diferente na tua visão, assim? Mais longe da prova era mais pelas questões, né, prof? A minha revisão era basicamente assim, eu via aquele matéria ali que eu estava com dificuldade nas questões, daí eu retornava aos meus resumos, né? Ou assim, estava errando algumas questões ali, por exemplo, da licitação, né? Voltava no resumo lá, licitações, então vou dar uma olhadinha melhor nisso aqui, sabe? Mas ali, junto com o meu estudo com as questões, sabe? Não era nada assim. E claro, nos momentos ali que tinha revisão, né? No processo também, dava uma lida geral naquele bloco. Mas assim, era bem misturado, assim, não fazia. Hoje só vou ler todo esse conteúdo dessa matéria, sabe? Tipo assim, era bem intercalado. Basicamente assim. E mais perto fazia bastante questões também e revisava através daí dos pontos também mais de maior dificuldade, sabe? Não pegava assim, vou revisar cabo a rabo, né? Esse negócio que era particionado, né? Assim, que eu tinha mais dificuldade. Não, perfeito, concordo bastante contigo também, né? A gente sempre monta ali no planejamento a revisão depois das questões. Por quê? Porque a questão vai ser o teu diagnóstico ali. Ah, desse assunto, tu precisa revisar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu vai dar aquela revisão mais cirúrgica, ao invés de ficar ali relendo o óbvio, o que tu já viu Uhum. milhares de vezes, né? Eu particularmente concordo bastante contigo nesse ponto também. Concordo praticamente em tudo que a gente conversou aqui, eu acho 100% assim da melhor maneira, tanto que resultou numa excelente aprovação, né? A gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, e eu sempre termino a conversa da mesma maneira, né? Pedindo assim que tu fale um pouquinho para aquela pessoa que está começando agora, meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar a estudar, e para aquela pessoa que está batendo na trave, que está quase passando, que pega um CR, que é eliminado na discursiva, ou que não faz o mínimo, né? Então deixa aí um recado para essas duas pessoas. Bom, eu acho que para quem está iniciando, primeira coisa é
ter em mente que é um processo, né? Não é da noite pro dia que tu vai sair. Claro, tem pessoas, né, que são fora da curva, realmente se destacam, assim, né, nessa questão, mas para nós, os meros mortais, é um processo, né? Tem que ter muita calma, acho, cuidar da saúde mental, assim, eu acho também que a gente não pode se isolar do mundo para querer estudar, porque isso acaba nos prejudicando, às vezes, mais do que nos ajudando, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Acho que o primeiro ponto é isso, não enlouquecer, assim, né? Achar que é uma loucura doida. Então, e procurar, talvez, um auxílio. Acho que é bem importante, assim, para tu aprender aquele núcleo, né, do que tu tem que estudar, tu não ficar patinando, porque eu fiquei muito patinando, assim, na aula 00, por exemplo. Ficava relendo e relendo, porque eu achava que eu tinha que decorar aquela aula 00. Então, enquanto eu não saía daquilo, eu ficava lendo, relendo e refazendo resumos. Então, com uma ajuda, tu consegue ver que tu tem uma base a ser construída, né? Então, tu vai, depois que tu vê um global daquilo, tu vai aprofundando, né? Eu acho isso importante. Eu não tinha essa visão quando eu iniciei. E para eu ter, só foi com muito estudo, né? Muito tempo até eu perceber que eu tinha que evoluir, não ficar só patinando, é a palavra mesmo, que é isso que eu sentia que eu estava fazendo. Então, acho que é uma ideia buscar um auxílio, ou buscar, né, às vezes a pessoa não tem como, mas buscar ler sobre a área que tu vai escolher, ver depoimentos, talvez, das pessoas, né, que ajuda também. Então, acho que a primeira etapa é essa, é calma e buscar evoluindo, assim, né, não vai ser imediato, é uma jornada, às vezes, bem longa, né, como foi para mim, eu fiquei alguns anos estudando, e vale a pena, no final vale a pena. E para aqueles que estão batendo na trave, é não desistir mesmo, né, porque às vezes a gente pensa assim, não é para mim isso aí. E eu me senti assim, eu tinha essa visão, né? Comecei a sentir uma hora que eu não ia passar, sabe? Assim, aquilo não ia acontecer para mim. Começa a bater esse tipo de nervoso, né, na gente. Só que daí fui também pensando, não, calma, vamos seguindo estudando, focando naquela área que eu queria, focando no concurso que eu queria. Eu fazia outras provas no caminho, né? Mas eu não desviava do meu estudo mais. E eu fui conseguindo obter algumas aprovações em outras áreas e que também foram me dando um pouco mais de coragem, um pouco mais de segurança, sabe? Então, eu não deixava de fazer, mas eu não me desviava, né, do que eu estava estudando. E foi isso, não desistir, não desistir daquela prova. Tem essa frase que um professor fala, que é não desistir da prova que não fez, né? Porque eu, na prova, vou dar mais um relatozinho aqui da prova da Receita, de manhã eu cheguei, assim, de meio-dia, achando que tinha acabado. Já, porque a prova de manhã foi bastante polêmica, né, assim, bastante difícil. E na minha cabeça, tinha perdido a minha chance, né? Daí cheguei, conversei com os meus familiares, né? E daí falei, vou engolir o choro, porque naquele momento já estava chorando, né? Vou engolir o choro e vou fazer a prova à tarde, né? E foi e deu certo. Então a gente não pode desistir daquilo que a gente nem tentou ainda, sabe? Então acho que é realmente não desistir. As coisas, por mais que pareça que não vão acontecer, elas acabam acontecendo da melhor forma possível. Eu foquei na Receita desde o meu início, mas quando eu tava para fazer o da Receita, eu achei que não ia ser a Receita, sabe? Porque, né? E chegando lá, fui até relativamente bem, né? Porque fui logo em seguida chamada. Então, eu acho que é isso, é não desistir, focar no que tu quer, ter calma, sabe? Não se cobrar tanto, porque a cobrança é algo que atrapalha bastante, eu acho, assim, aquela pressão interna que a gente cria, né? Que a gente tem muita visão, assim, do que as pessoas pensam da gente também. Não sei se as pessoas... Eu tinha, né, essas angústias. E no fim vale a pena. A gente conquista aquilo que a gente sonhou, né? E tudo isso daí fica para trás, sabe? Então vale muito a pena a gente focar e não desistir. E em frente. Eu acho que o recado é esse.
Então, Vanessa, queria agradecer bastante a tua disponibilidade, né, tua generosidade de novo, né, por vir aqui falar um pouquinho da tua história pra gente. Com certeza vai ajudar muita gente, tá? Beleza. Obrigada, eu que agradeço também disponibilizar um pouquinho